Partilhar meu testemunho é partilhar a história das nossas vidas. Então, eu sou Lúcia Cabral, eu moro aqui em São Paulo, eu sou católica e, graças a Deus, eu e a minha família, nós somos chamados para servir na Igreja Católica. Aprove Deus, no momento das nossas vidas, quando eu era adolescente, participar da renovação carismática, e lá nós fomos tocados pelo Espírito Santo de Deus e convertidos. E na sede de conhecer a palavra de Deus, uma pessoa falou que tinha um grupo em Barueri, que eles estudavam a palavra. E eu lembro que nós fomos, e ao chegar nesse grupo, era na casa do Pedro Arruda. E ele tinha só uma filhinha, bebê, a Débora, e ali nós entramos, era na sala da casa dele, e a presença de Deus foi algo absurdo. E nós falamos que a gente queria conhecer a palavra e não tinha quem nos ensinasse. E então, esse pessoal de Barueri, eles assumiram nós e eles passaram muito tempo. Nossos irmãos saindo de Barueri e vindo nos ensinar a palavra. Eu lembro que a Rosane, ela tinha o bebê, uma das pessoas que também foi em casa, que está aqui, é a Cleide, e eles colocavam o bebê atrás do carro, depois de um longo dia de trabalho, e vinha para São Paulo ensinar a palavra. Nesse grupo, nós crescemos. E foi nesse grupo que nós tivemos a revelação do corpo místico de Cristo. Então, era muito difícil, porque na Igreja Católica a gente tentava falar o que nós estávamos sentindo e as pessoas falavam, o que vocês estão falando? Então, durante muito tempo, a caminhada foi difícil dentro da igreja. Mas Deus tinha um propósito em todas as coisas. E dentro desse propósito, eu tive a oportunidade também de morar um tempo fora do Brasil, em Londres. Lá eu fui acolhida por uma igreja evangélica, passei lá quase 3 anos, e nesse local eu pude falar para aqueles irmãos que eu era católica. Era uma igreja de negros, né? E muitos vinham da África, e eles entenderam a minha posição de católica, nunca falaram que eu tinha que me batizar nas águas, porque eles sabiam que eu era convertida, e eles não só me acolheram, como também a minha irmã, quando foi morar em Londres, ela passou a fazer parte do louvor e tocar naquela localidade. Dentro dessa caminhada, uma das coisas, e isso aí eu já vou trazer um pouco para frente, o meu pai é do norte e a minha mãe é de Minas. E uma das coisas que eu sempre observei no meu pai, que eu nunca entendi, foi o amor pelo povo judeu e pelas tradições judaicas. E o meu pai, embora ter morado no sertão, ele tinha um sonho de, antes de morrer, conhecer Jerusalém, conhecer Israel. E assim que ele se aposentou, o dinheiro que ele juntou, ele foi numa peregrinação para lá. E isso daí aqueceu nosso, porque o entusiasmo de quando ele voltou, que ele partilhava as coisas, era algo que queimava nosso coração, e um dia nós falamos, nós queremos ir para Jerusalém. Uma das pessoas que está aqui, que é a Cleide Souza, foi a primeira pessoa no grupo que, ao falar de Israel, eu sentia que o coração dela queimava quando falava de Israel. Ela foi estudar hebraico, eu não sei quantas vezes que a Cleide foi para Israel, mas a gente falava um dia, né? Eu também vou para lá. E esse dia chegou, né, numa peregrinação da Igreja Católica, eu e minha irmã, nós fomos para lá, e ao descer
a gente sentia aquela presença absurda da presença de Deus. Andamos pelo todos aqueles pontos de peregrinação que os católicos andam. Um momento marcante na minha vida foi quando, no Monte Tabor, eu olhei para baixo. E ali eu sabia que Jesus, ele tinha aquela visão quando ele orava e subia no monte. E eu tinha muitos papeizinhos que as pessoas faziam orações e falavam, olha, quando você for lá no Muro das Lamentações, você coloca os papeizinhos na brecha. E eu sei que chegou esse dia de ir no muro, e eu fui ali como um ponto turístico e para colocar os papeizinhos na brecha. Fiquei observando as pessoas que iam, as mulheres que voltavam sem dar as costas para o muro, puxando os seus carrinhos, e lá fui eu. Mas eu confesso para vocês que, naquele local, eu não estava com o coração reverente, como em outros locais. Ao chegar à distância de 1 metro do muro, o Senhor me parou. E ali, ele me falou. Me chamou a atenção pela minha postura, do meu coração, e falou, eu estou aqui também. E ao chegar naquele muro, eu chorei. Chorei, porque eu não estava entendendo, e ali eu tive a dimensão da amplitude, que Deus ele fazia parte daquilo, e que eu era parte daquele povo. E eu chorei por não entender muitas coisas. Ao voltar para o Brasil, eu achei um filme que chamava A Estrela Perdida do Sertão. E eu fui assistir esse filme e eu encontrei nesse filme muitas particularidades, não sei se todos conhecem esse filme, mas eu recomendo, está no YouTube. Na verdade, é um documentário que foi feito de famílias no sertão, que tem práticas judaicas que elas não sabem nem por quê. E eu percebi que nas famílias do meu pai e nas famílias da minha mãe, de viver juntos, e aquele casamento entre primos, tinha muita similaridade em tudo aquilo. E isso me chamou a atenção, eu conversei com a minha irmã Kátia, e ela começou a pesquisar, e ela falou, Lúcia, olha, achei que tem os sobrenomes, o Cabral são descendentes dos judeus, e eles saíram de Belmonte, e eu fiquei com aquela cabeça, eu falei, eu preciso fazer esse retorno. Então, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para a Europa, e eu fui para Belmonte. E eu, quando cheguei ali, quando eu olhei, eu vi aqueles tetos nas cidades, era como se eu estivesse chegando em Jerusalém, porque o que me chamou a atenção foi as baterias, aquelas pilhas que tinham em cima das casas, e eu vi que tinha muitas sinalizações, onde era a sinagoga, onde era o clube, e eu procurava, então, onde era a casa dos Cabrais. E lá tem um castelo, e tem o brasão da família Cabral, que eles eram criadores de cabra, então tem o brasão, as cabras, e de frente com aquele castelo dos Cabrais, quando você anda um pouco, quando você tem uma visão lá de baixo, porque ele fica no alto, você tem uma visão das plantações, e eu me lembrei de quando eu subia ao Monte Tabor, que eu olhava para a parte de baixo, e eu falava, meu Deus, isso daqui lembra muito aquele monte. Dentro da caminhada do grupo, né, dentro disso que está dentro de nós, que todos nós partilhamos, que é a andar e buscar a união do corpo místico de Cristo, nós tivemos a felicidade também de começar a participar do Em Cristo. Agora, eu vejo que como fala, rumo ao novo homem, né? Quando eu vi o cartazinho, é como se a gente estivesse numa caminhada.
uma caminhada, até que a gente chega a essa missão do TJC2. E eu vejo que tudo aquilo, né, que eu vivi na minha família, todas as nossas buscas, de repente eu vejo, Senhor, é isso, né? Nós aprendemos tantas coisas para chegar até aqui. E aí, né, nós fomos participar do primeiro encontro lá em Sorocaba, e eu pude escutar o Rabino Marcelo, o Rabino Mateus, e contando toda aquela história, o nosso coração se queimava ao ouvir tudo aquilo. Porque a gente é como se eu fosse parte daquilo. Isso está dentro de mim, tem coisas que não se explica. Tem coisa que é impossível colocar em palavras. Apenas que, de repente, dentro de uma caminhada, de Deus nos trazer de São Paulo, de colocar em contato com Pedro, da gente ir crescendo e caminhando, até que o grupo encontra esse movimento e nós nos identificamos, e a gente fala, Senhor, é isso, nós temos que interceder, nós temos que trabalhar. Um padre aqui de São Paulo, de repente nos indicou para fazer parte da diocese aqui, que é a diocese do padre Marcelo Rossi, mas é a diocese do ecumenismo. E tem coisa que não se explica. De repente, o padre precisava de pessoas, e ele falou, olha, tem umas pessoas que podem participar disso daí em São Paulo, e indicou o nome meu e da Kátia Cabral. Mas eu queria partilhar com vocês, e até concluir essa minha partilha, quando, num desses encontros, eu comprei esse livro, eu vou mostrar para vocês, escrito pelo Marcelo Miranda Guimarães, né? A Restauração para os Descendentes Judeus da Inquisição. E nesse livro, a apresentação foi feita pelo Rabino Mateus. E, de repente, nessa primeira página, ele conseguiu colocar em alguns parágrafos o resumo do que eu sinto no meu coração. E eu sei que, se cada um de vocês forem testemunhar como vocês chegaram até aqui, a história vai ser linda. E eu quero escutar isso. Mas ele começa falando muito dos vínculos que conectam os judeus à sua fé e seu povo são impossíveis de serem explicados pelas razões mais fáceis de serem evidenciados no coração e na alma de todo filho de Israel. Como pode uma pessoa que perdeu completamente a memória da sua ancestralidade, seus costumes e tradições, ainda possuir um sentimento de pertencimento em relação ao povo de seus ancestrais? Eu falei, gente, é isso. Eu tenho esse sentimento de pertencimento, que é impossível de ser explicado. E ele continua falando. E ele fala, o que há na alma e no coração de todo judeu que transcende o tempo, o espaço e a mais trágica circunstância que é capaz de imprimir um sentimento de pertencimento, mesmo quando não há memória da sua ancestralidade. E eu percebo que entre eles havia essa pergunta, né? E Deus colocou homens na nossa frente que vêm nos ajudar agora nessa caminhada. E ele fala, num determinado parágrafo, o sábio de Israel explica um tal fenômeno através de uma comparação bem simples. O que há na alma e no coração de todo judeu que transcende, bem simples, por ano, uma terra que é aparentemente seca e sem vida, mas que brota a vida depois de ter sido regada, nunca esteve verdadeiramente morta. Bastou um contato com a água para que as sementes que há muito tempo em estado latente pudessem florescer.
E eu li isso aqui, e isso me faz lembrar da parábola dos vinhateiros, né? Que o dono da vinha chega e fala, olha, eu tenho vindo buscar fruto e não tem. E o vinhateiro fala assim, olha, deixe que fique mais um ano, eu vou regar, eu vou trabalhar, né? Dê mais um tempo. E ele escreveu exatamente isso. Então, eu vejo que a nossa missão, existe muitas pessoas que não foram despertas nessa caminhada, que a semente está ali, está seca, e basta chegar ao conhecimento, basta a gente chegar e falar do que nós estamos vivendo, que nós estamos vivendo períodos especiais, que Deus está reunindo a sua igreja. Mas o novo homem, a igreja restaurada só vai ser completa quando os nossos irmãos judeus estiverem nela. E graças a Deus, Deus tem levantado, suscitado isso no mundo inteiro. E aprove Deus, dentro da misericórdia dele, nos buscarmos nos nossos lugares mais remotos e nos trazer até aqui e participar desse movimento. E ele fala, assim, segundo os rabinos, são os descendentes de judeus forçados a abdicarem da sua identidade no passado. Pode estar aparentemente mortos em relação à sua judaicidade, mas basta algum contato com algo relacionado a Israel e seu povo para que surja em seus corações um sentimento até então inédito. Esse arder no coração do descendente é chamado de memória do Sinai. É algo impresso no DNA de todo filho de Israel e que lhe remete à aliança feita entre Deus, de Israel, e de seu povo aos pés do Monte Sinai, há aproximadamente 3.500 anos. Parece que quando eu li isso aqui, meu coração se aquietou. É muito difícil a gente buscar a nossa genealogia e trazer algumas coisas. A gente sente nosso coração arder. E eu acredito que existe algo impresso no nosso DNA. Mas eu vou dizer no nosso DNA de homem restaurado. Porque nós temos o gene de Deus em nós. Nós temos algo que nos identifica com a Jerusalém celestial. Então, é impossível um homem que nasceu de novo não estar conectado com a igreja que está se preparando com as lamparinas, as noivas, para a volta do noivo. E a gente vê que o tempo urge, os caminhos de Deus é perfeito, demorou tudo isso, mas as coisas estão andando muito rápido, e eu tenho visto Deus abreviar os dias. Então, Ailton, é essa partilha que eu tenho para estar falando nessa tarde, que eu agradeço a Deus ter me conduzido até vocês, ao grupo, ao Pedro Arruda. E você lembra das nossas reuniões que Deus falava que ia nos colocar em contato com os judeus. A gente chorava. Falava, como que isso vai acontecer? Um pequeno grupo em Barueri que chorava em ter uma caminhada com o povo com judeus. Isso é muito louco, era totalmente longe de tudo aquilo que era a caminhada da Igreja Católica, da renovação carismática, dos grupos, mas a gente alimentava isso no nosso coração. E hoje, é como se a gente fala, nós chegamos aonde nós tínhamos que estar, e é aqui que nós vamos trabalhar. Vocês desculpem eu ter emocionado, mas é isso. Obrigada.